Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, junto comigo, em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, a ponta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, em nome de Jesus, nós pedimos agora a tua iluminação. Pedimos para que o teu Santo Espírito nos oriente, nos guarde, nos permita entender o texto. Retira de nós, ó Deus, o cansaço, a desmotivação, o desânimo, o sono, ou quaisquer outras coisas que nos atrapalhem no entendimento, na atenção que precisamos sobre o texto. E usa, ó Deus, este servo, apesar das suas limitações, para transmitir do Senhor a tua mensagem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Todos nós fazemos escolhas, da mais simples à mais complexa, das mais óbvias às mais qualificadas. Em todo tempo nós fazemos escolhas. Nesse sentido, alguém certa vez disse que a vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Você escolheu a roupa que vestiria hoje, um vestido em detrimento de uma calça, um tênis em detrimento de uma sandália, uma camisa em detrimento de uma bata. Você fez escolhas hoje. Você escolheu comer macarrão e não estrogonofe, frango assado e não carne de porco, vir à igreja e não ao shopping. Todos nós, o tempo todo, fazemos escolhas. E todas as escolhas envolvem perdas e ganhos. Infelizmente, para nós, seres humanos, é impossível se ganhar de todos os lados. Ao optar por algo, eu deixo outro. Por exemplo, nos meus dias de folga, Dani gosta muito de fazer coisas novas, de inovar, de ir em lugares diferentes. Eu gosto de ficar em casa, de preferência sem fazer nada. Vou falar isso porque ela não está muito bem hoje, orem por ela, e ela não está aqui, então hoje eu posso. Agora está sendo gravado, esqueci. Quando ela deseja me agradar, inevitavelmente ela tem que abrir mão dela.
E quando eu desejo agradá-la, inevitavelmente eu abro mão de mim. É nesse sentido, talvez, que as nossas escolhas definem o que realmente tem valor para nós. Por exemplo, eu me lembro de Dumbledore, um personagem de uma saga de Harry Potter, né? Uma série de filmes e também de livros, disse certa vez: são as nossas escolhas, mais do que as nossas capacidades, que mostra quem realmente somos. Por incrível que pareça, há sabedoria lá fora também, viu? Mas veja que o nosso texto mostra Jesus diante de uma das maiores escolhas da sua vida. A quem ele deveria ouvir? A quem ele deveria obedecer? A Deus ou ao diabo? Pode parecer uma resposta óbvia. Entretanto, ao optar por obedecer a Deus, Jesus estaria comprando para si o alto preço dessa escolha. Ao escolher Deus, ele teria que pagar um preço extremamente elevado. E você e eu estamos diante da mesma escolha que Jesus teve que fazer diariamente. A quem nós devemos obedecer? A quem ouvir? Porque há momentos em que o diabo vem para nos tentar. E diante dessas escolhas, qual opção nós temos? Ouvir a Deus? Obedecer ao diabo? Ceder às artimanhas do nosso inimigo? Esse é o tipo de pergunta que só tem somente duas possibilidades. Talvez você pense: mas eu prefiro ficar em cima do muro. Pois é, em cima do muro é território inimigo. Conta-se certa vez que um homem estava em cima de um muro, de um lado o céu, do outro o inferno. Ele olhava para o céu e os anjos: vem para cá, pula para cá. Do outro lado o diabo, tranquilo, sem fazer nada, sem mexer uma palha. Ele olhava para o lado e os anjos: vem para cá. Do outro lado o diabo, tranquilo. E ele pergunta: por que é, diabo, que você não se esforça para que eu vá para aí? Eu não preciso. Quem está em cima do muro é meu. E lá estava ele, em cima do muro. Nesse sentido, irmãos, todos nós temos apenas uma escolha para fazer: ou ouvir um lado ou outro. E é por isso que nós vamos meditar no texto de Mateus capítulo 4 e ver que, sobre escolhas, a escolha certa define o caráter do Filho de Deus. As escolhas certas definem o caráter do Filho de Deus. E a primeira lição que esse texto notoriamente nos traz é que as escolhas corretas mostram o nosso domínio sobre nós mesmos. Porque diz o nosso texto que o Senhor Jesus, à medida que foi batizado, ouviu do Pai: este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ele passa por 40 dias de tentação. Pelo menos foi isso que nós lemos no livro de Marcos, no início do nosso culto. Este momento aqui é o ápice da tentação, a última parte dela, depois de 40 dias, que não foi registrado para nós. No ápice, depois de 40 dias de jejum e oração, o tentador se aproxima, chega bem próximo de Jesus e diz: você é filho de Deus? Tem certeza? Mostra para mim. Transforma estas pedras em pães, sacia sua fome. E Jesus, podendo fazer isso, opta por não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Mas veja vocês, o diabo aproveita a circunstância. Jesus teve fome, estava com o corpo debilitado, estômago vazio, o corpo latejando em profunda agonia. Outras pessoas que já passaram pela mesma experiência ao longo da história da igreja, registraram que jejuar por 40 dias, é uma das experiências mais intensas, fisicamente falando.
Outros homens e mulheres ao longo da história já tiveram a mesma experiência. Viktor Frankl, autor, por exemplo, daquela terapia, chamada logoterapia, em seu livro Em Busca de Sentido, diz que a fome é algo tão avassaladora, tão dramática, que as grandes angústias e discussões que aconteceram nos campos de concentração nazista, não foi sobre liberdade, não foi sobre família. A conversa mais presente por aquelas pessoas que estavam sendo massacradas por maus tratos e pela fome, era sobre comida. E Satanás se aproveita exatamente dessa situação de Jesus, dessa brecha, para atacar o Senhor Jesus Cristo. Isso porque Satanás é sutil, é ardiloso, ele se aproveita das circunstâncias, e não é diferente com você, não é diferente comigo. Quando Eva estava passando ao lado da árvore proibida, é quando Satanás se aproxima em forma de serpente e ali vai tentá-la. É quando Davi passa sem fazer nada no seu palácio, no solar do seu palácio, quando ele olha e vê uma mulher se banhando, então é que Satanás se aproxima e ali vai tentá-lo. É quando Pedro está seguindo Jesus ao longe, que Satanás procura tentá-lo, exatamente neste momento. E não é com você diferente. Ele examina você à distância, ele esmiuça as realidades da sua vida, ele sabe onde você está, ele o enxerga de longe, ele sabe o caminho que você faz, e ele sabe o que você ouve, e ele procura seduzir o seu coração, exatamente no momento, nestas piores circunstâncias em que você está debilitado. Essas são as estratégias de Satanás. Agora, se és filho de Deus, torna estas pedras em pães, revelam as estratégias dele, porque Satanás está tentando no ponto forte e no ponto fraco de Jesus. Todos nós temos pontos fortes na nossa vida e pontos fracos. Há uma área da nossa vida que nós achamos que nós somos invencíveis, invulneráveis. E há outra, por outro lado, que nós entendemos que somos mais frágeis. Sansão, por exemplo, era frágil na área sexual. Geazi, servo de Eliseu, era frágil lidando com dinheiro. Pedro, discípulo de Jesus, era frágil lidando com orgulho. Você sabe qual é o seu ponto frágil, seu ponto fraco. E você sabe também qual é o seu ponto forte. Qual é o ponto forte de Jesus aqui? Consciência de que ele era filho de Deus. Jesus estava com o Pai desde a eternidade. Ele habitava com o Pai dele desde antes da fundação do mundo. Ele nasceu, ele abriu mão do reino dele nos céus para vir à terra. Aos 12 anos ele disse: eu estou na casa do meu Pai. Aos 30 ele ouve: este é o meu filho. Ouve do Pai: meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ele tem consciência plena de que ele é filho de Deus. Esse é o ponto forte. E qual é o ponto fraco de Jesus neste momento? A fome. Porque Jesus era perfeitamente humano. Um homem que passou 40 dias orando, jejuando, que estava com o seu corpo debilitado, e exatamente ali o diabo ataca. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque assim como o diabo faz com Cristo, de maneira sutil, ardilosa, assim também ele faz conosco. E ele apanha muito crente nas áreas que ele acha, que nós achamos que é o ponto forte. Porque é exatamente na área de ponto forte que a gente não cuida, que a gente não vigia, que a gente não se protege. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo disse: quando é que eu sou fraco, então sou forte. É quando eu reconheço as minhas limitações, é quando eu me vejo fraco. Aliás, eu falei o texto errado, não é? É quando eu sou forte que eu sou fraco? Quando eu sou fraco que eu sou... Não, estava certo. As muitas letras me fazem delirar. Sabe qual é o tipo de circunstância que o diabo está fazendo diante de Jesus, criando em torno dele? Ele está colocando em xeque a paternidade de Deus. Se és filho de Deus. Sabe o que ele está insinuando para Cristo?
Você é filho de Deus? Tem certeza? Um filho de Deus passando fome, cercado entre as feras, num deserto, isolado do seu pai. E ele vai sugestionando dúvidas na cabeça de Jesus, para que Cristo colocasse em xeque, diante das circunstâncias, quem ele era. E é assim que o diabo faz conosco. É quando nós estivermos passando por uma luta, por uma prova, que vem aquela pergunta sutil: Deus ama você mesmo? Tem certeza? Será que Deus se importa com você? Você tem certeza que Deus é bom mesmo? Porque se fosse, Ele não estaria cuidando de você? Cadê os cuidados de Deus? Cadê o amor de Deus? E Jesus de fato estava num deserto, com fome, sozinho entre as feras, e o diabo explorando aquelas circunstâncias adversas, em péssima companhia. Lá estava o diabo. E é por isso que o diabo propõe: abandone a dependência de Deus. Se Ele fosse seu pai mesmo, Ele estaria te suprindo, você não estaria com fome. Ele não te permitiria passar o que você está passando. E qual foi a escolha que Jesus fez? Qual foi a escolha que Jesus fez? Ele disse: não. Eu não vou seguir o exemplo da mulher de Jó, que disse: amaldiçoa Deus e morre. Apesar das minhas debilidades, apesar das minhas fraquezas, apesar da fome, eu não vou comer. Eu opto pelo caminho mais difícil, pelo caminho de seguir a Deus, de jamais contrariar o plano do meu Pai. Eu não vou atender a minha necessidade, porque mais importante do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu preciso, é cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós cedemos à tentação, porque para nós é mais fácil atender às nossas necessidades, aos nossos desejos, às vontades do nosso íntimo. Quantos irmãos viciados em pornografia, em comer demais, não têm domínio sobre a sua língua, sobre o que os seus olhos veem, sobre o que as suas mãos fazem, quando ninguém está olhando. E nós cedemos ao pecado nível 1, porque eu não sei se vocês sabem, aqui há uma gradação de intensidades. O pecado nível 1 aqui é o nível da carne, é o nível mais fácil de ser vencido, é o de domínio do seu próprio coração. E é por isso que Jesus vai dizer: não só de pão viverá o homem, não apenas das suas necessidades, não apenas dos seus desejos, mas da vontade de Deus. As escolhas certas definem o caráter do Filho de Deus. Em primeiro lugar, mostra domínio sobre nós mesmos, e em segundo lugar, mostra também nossa responsabilidade com relação aos outros. Diz o texto bíblico que o diabo então, quando recebe essa notícia de Jesus, o leva imediatamente para o alto de um templo, o pináculo, a ponta mais alta, o coloca lá com Cristo e diz assim: então tá bom, o Senhor disse que está escrito, não é? O Senhor usou a Bíblia para me mandar ficar em silêncio? Muito bem, está escrito. Se o Senhor é Filho de Deus e pular daqui, está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos Deus dará ordem para pegar você e o conduzir até lá embaixo. Está escrito também. Então me mostre se você tem fé suficiente no que Deus fala. Mostra para mim. Os anjos te susterão. E Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que o diabo tentou transformar Jesus? Sabe aqueles vocalistas de banda de rock? Já viram o Rock in Rio? O cara está cantando no auge do sucesso dele, ele se joga, e a população o traz ali, vai conduzindo ele vai passando de mão em mão, e que espetáculo é aquele?
É assim. Só que quem que seguraria Jesus? Não eram seres humanos. Eram os anjos, que viriam. É como se Deus estivesse lá olhando. Ai meu Deus, não se joga meu filho, não se joga meu filho. Se jogar vou ter que mandar os anjos, velocidade da luz, para pegá-lo. Essa é a ideia que o diabo está sugerindo. Afinal de contas está escrito, Jesus: os anjos te guardarão. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Quem já assistiu? Eu acho interessante aquele filme porque o vilão do filme, o que ele mais procura, vou dar spoiler, o que ele mais procura é uma Bíblia. Ele quer uma Bíblia para quê? Para se converter? Para fazer devocional nela todos os dias? Não. Ele quer uma Bíblia porque ele sabe que as pessoas, na época dele, pessoas que já não têm mais acesso à Bíblia, consideram a Bíblia um livro sagrado e um tanto místico. Então ele deseja pegar a Bíblia, que eram raras naquele período, para usar da superstição das pessoas para manipulá-las. Ele deseja uma Bíblia para controlar e coagir pessoas. Um padrão satânico aqui. É assim que Satanás trabalha. Ele conhece a Bíblia, ele se utiliza da Bíblia e tenta distorcê-la para chegar nos seus próprios objetivos. Satanás quer que Jesus chame a atenção dos outros, mostre que ele é um grande homem, ganhe uma gama grande de seguidores, de curtidas no seu ministério, mas faça isso da maneira mais fácil, se jogando. Utilize os seus poderes, Jesus. Utilize os seus poderes sem responsabilidade. Faça o que você tem que fazer, mas não precisa ir pelo jeito que Deus quer. Use seu próprio jeito. Torne-se rei, Senhor Jesus. Torne-se rei, demonstrando seu poder a este povo. Torne-se rei. Mas para que cruz? Para que sofrer? Para que obedecer a Deus se o preço é tão alto? Você pode obter a mesma coisa sem sofrimento, sem dor. Seja aclamado, seja bem querido, seja bem quisto, seja aceito, sem sofrimento, sem morte, sem cruz. Use os seus poderes sem responsabilidade. Essa é a proposta. E ele diz ainda: aos seus anjos dará ordem para te segurarem e te guardarem. Agora, se você foi lá no Salmo 91, você vai ver que a citação que o diabo faz está incompleta. Ele retira o texto do contexto, ele corta uma parte do texto e joga para a palavra de Deus lá para Jesus. Porque o texto correto diz: aos seus anjos dará ordem para que te guardem em todos os seus caminhos. Essa expressão, em todos os seus caminhos, o diabo não usa. Deus não tem compromisso com você se você não anda nos caminhos de Deus. Deus não tem compromisso nem comigo nem com você na nossa loucura. Eu não posso esperar livramento da parte de Deus quando eu estou exatamente no caminho da desobediência, da transgressão, no caminho que Deus não quer que eu siga. Pular do pináculo não é fé, é loucura, é suicídio. E foi por isso que Jesus repreendeu a Satanás dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, há muitas pessoas que citam a Bíblia hoje em dia, mas fazem uso dela em que sentido? No sentido demoníaco, satânico, com o mesmo padrão aqui. Usam a Bíblia para desviar pessoas da verdade, distorcem a Bíblia, citam a Bíblia de maneira truncada, torcida, só negam partes, subtraem coisas, acrescentam outras, de acordo com seus próprios interesses, seguindo a mesma linha do pai deles, de Satanás. Hoje em dia, nós vemos pessoas usando a Bíblia de maneira imprópria, imprecisa, e nós por vezes temos que dizer: não é isso que a Bíblia diz. Pessoas se auto-intitulam apóstolos, pastores, bispos,
ocupar postos, filhos dos anjos, tudo que é tipo de coisa, apenas para usarem a palavra para ganhar dinheiro, manipular pessoas, coagir pessoas. E sabe por quê que elas interpretam a Bíblia tão mal? Porque elas fazem igual ao diabo. Elas tiram da Bíblia uma expressão e começam a usar essa expressão como se fosse o auge da sua fé. Essa é a verdade. Tiram um versículo do seu contexto, de toda a conversa, e usam. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o super crente, eu sou o filho de Deus, nada de mal pode me acontecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você for ler o texto, eu posso levar paulada, eu posso passar fome, eu posso sequer ter roupa e viver nu, eu posso sofrer as maiores angústias da vida, porque tudo posso, Paulo dizendo, naquele que me fortalece. Agora, tudo posso como se tudo fosse uma vitória sobre a vida. Você está, por vezes, vendo pessoas que tiram textos dos seus contextos e usam esses textos como se nada disso importasse. Hermenêutica de Satanás. Hermenêutica é a arte de interpretação da Bíblia. Por outro lado, a Reforma Protestante diz que um texto difícil sobre a Bíblia é explicado por meio de um texto fácil. Se você encontra um texto que você não tem resposta, é a Bíblia que deve interpretar a Bíblia. Então, quando Jesus diz, também está escrito, ele está usando esse princípio. A Bíblia não pode ir contra ela mesma. A Bíblia não pode contradizer ela mesma. Tem algo errado na sua interpretação, Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que estes que usam a Bíblia para os seus próprios interesses, diz que você deve determinar a Deus o que Ele deve fazer. Determine a Deus, exija. É isso que eles fazem. Decrete. E Deus vai ter que te obedecer. Afinal de contas, você é filho do rei. Você é dono de tudo isso. A quem que esse povo está seguindo? A Jesus, que ora dizendo, Pai nosso, seja feita a tua vontade? Ou ele está seguindo Satanás dizendo, prove a Deus, vai lá, veja o quanto você é bom, decrete, diga para Deus o que ele tem que fazer. A quem eles estão seguindo? Decretar é o oposto de fé. Fé é confiar, exigir é desconfiar. Mas o diabo sempre foi um mau intérprete. Ele queria que Jesus fizesse tudo isso para se exibir. Sabe qual é o pecado por detrás daquilo que o diabo está fazendo? Usando da fé das pessoas para fazê-las viver sem responsabilidade. É uma graça barata. Ouçam-me, todos os meninos aí de cima, meninos e meninas, jovens, adolescentes, sobretudo, que vivem nos sites da teologia da vida. O que Jesus está sendo convidado aqui é uma ideia que vocês ouvem todos os dias no YouTube e em outros lugares. É a ideia de que você quer ir em determinado lugar que não lhe convém? Vá, pode ir. Deus não vai deixar você cair em pecado. Vá, tente a Deus, pode fazer, todo mundo faz. Não seja antiquado. Pare de ser quadrado, fique tranquilo. Se cair, Deus perdoa. Pode fazer, a graça é suficiente para te alcançar. É maior do que os pecados. Onde abundou pecado, superabundou a graça. Então vá, meu filho, curta a vida. E esta atitude é o pecado nível 2. É induzir pessoas ao erro, confiando que Deus vai perdoá-las, quando na verdade Deus vai corrigi-las. É usar a graça de Deus como refúgio para os seus pecados, e não para mudança de vida, para não sair deles. É usar seus prazeres sem responsabilidade. Cristo, entretanto, escolheu ser responsável. Cristo, ao invés de usar seus poderes, ousou escolher a palavra de Deus, que está aí na sua mão.
Ele escolheu cumprir a sua responsabilidade com relação aos outros. Ele escolheu passar pelo mais difícil para cumprir a vontade de Deus. Sabe, gente, nós nunca tivemos tanta Bíblia à disposição e tanto analfabetismo bíblico também. Isso me chama a atenção. Mas as escolhas certas definem o caráter do Filho de Deus. Em primeiro lugar, mostra nosso domínio sobre nós mesmos, um pecado nível 1. Em segundo lugar, mostra nossa responsabilidade com relação aos outros. E por fim, mostram submissão com relação a Deus. O diabo então não se dá por vencido, retira Jesus do alto do pináculo, o leva para um lugar mais alto e diz assim: olha, quer saber? Eu não vou usar mais armas contra você, eu não vou usar mais a Bíblia, eu vou agora para o tudo ou nada. Eu vou usar as minhas próprias armas. Eu vou te mostrar quem de fato eu sou. As minhas primeiras tentativas falharam, mas agora eu vou para o pecado mais grave. A tentativa de tirar você, um cristão, do reino de Cristo. Chega de falar de responsabilidade, chega de deturpar a Bíblia, agora é tudo ou nada. A primeira tentação foi carnal, foi material. A segunda tentação é completamente espiritual. Mas agora eu vou para a tentação no coração. Eu quero, Senhor Jesus. Você quer ser reconhecido como um rei? Você quer ter autonomia de viver como você quer, como quiser? Pronto, eu lhe dou essa autonomia. Curve-se a mim e todas as nações desta terra eu lhe dou. Sabe o que me chama a atenção? Por que é que Jesus não combate o que Satanás está dizendo? Não, mas como é que você vai me dar algo que você não tem? Quer dizer que Satanás tinha a terra? Era dele? Todas as nações da terra era dele? O que é que você acha? Vamos fazer uma enquete. Ele era um mentiroso? Quem acha que era mentira? Levanta a mão. Não era dele. Tem aí uma meia dúzia de gatos pingados. Quem acha que a terra era dele? Uai, vocês estão de que lado? De novo. Quem acha que Satanás estava mentindo? Que não era nada dele? Quem acha que era dele de fato? Tem uns 4 ou 5. Os 4 ou 5 acertaram. A terra pertencia ao diabo, sim. Como a terra pertencia ao diabo? Teologia bíblica para a nossa cabeça. No momento em que Deus escolhe Israel, Deus pretere, deixa de lado todas as nações. Então o Deus deste século toma as nações não porque lhe pertencem, mas porque ele aproveita que Deus deixou de lado. E é por isso que Apocalipse nos diz que no momento em que Cristo morre na cruz, ele toma para si novamente os eleitos de todas as tribos, povos, línguas, raças. Ele retira do diabo o mundo, não porque ele pertencia, mas porque ele foi entregue na criação, na queda, no momento em que Deus escolhe Israel. Naquele momento da tentação, de fato, as nações estavam entregues a Satanás. E é por isso que ele diz: eu lhes devolvo. Você a quer? Me adore. Eu lhe dou autonomia total. Aqui ele mostra quem ele é, o que de fato ele quer. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Foi a mesma coisa que ele ofereceu a Eva. Eva, viva com seus próprios olhos, com seus próprios sentidos. Para que ter alguém determinando a sua vida, dizendo como você deve andar ou não? Seja autônoma, independente, seja como Deus. E não é isso que o ser humano mais quer? Ser capaz de saber de tudo. Não é isso que as mães mais querem dos seus filhos? Me fale de tudo, como se pudesse saber de tudo da vida de alguém. Não é isso que nós mais queremos? Tomar decisões no tempo que eu quero, agir da maneira que eu quero, independente do que Deus me ensina ou diz. O que nós mais queremos é autonomia, e é isso que o diabo oferece. Sabe qual é a ironia, entretanto, de tudo isto? É que não existe autonomia, não existe independência. No momento em que você
opta por largar a Deus, viver no mundão lá fora, no momento em que você opta por esquecer de igreja, não quero saber de Deus, eu quero viver de acordo com os meus prazeres, eu quero viver de acordo com a minha vontade, ninguém vai determinar o que eu digo. A ironia está que você pode ter largado Deus sim, mas imediatamente você recebe um outro Senhor, achando que você está livre, você vira escravo do diabo, escravo de Satanás. Aí está a ilusão, o engano. O ser humano jamais vive independente das coisas. Ele pode apostatar da sua fé, viver de maneira independente, mas ele vai viver de maneira independente de Deus, tornando-se escravo de Satanás. Satanás quer oferecer um reino para Jesus, um reino sem cruz, sem sofrimento, sem morte. Ele quer uma adoração aberta. E Jesus responde: retira-te, Satanás. E qual é a arma que ele usa? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus darás culto, apenas a Deus, não há mais ninguém, só a Ele adorarás. E o diabo então, sem obter êxito, vai embora. E diz o texto de Lucas: até tempo oportuno, porque ele vai voltar. Ele voltou para tentar Jesus com a multidão, ele voltou para tentar Jesus com os fariseus, ele voltou para tentar Jesus com os guardas, e ele pensou que matou Jesus na cruz. Mas a morte de Cristo foi o culminar do plano de Deus para alcance da nossa vida. As escolhas certas definem o nosso caráter, o caráter do Filho de Deus. Mostram nosso domínio sobre nós mesmos, nossa responsabilidade com relação aos outros, nossa submissão com relação a Deus. Tem uma outra série, Grey Anatomy. Um dos protagonistas disse certa vez: a vida humana é feita de escolhas, sim ou não, dentro ou fora, em cima ou embaixo. E também há escolhas que importam: amar ou odiar, ser herói ou um covarde, brigar ou se entregar, viver ou morrer. Essa é a escolha importante, e nem sempre essa escolha importante está nas nossas mãos. Para que a gente pudesse ser tentado e não cair em tentação, Jesus primeiro foi tentado e por 40 dias venceu o diabo. 40 dias, fazendo um paralelo aos 40 anos que o povo de Deus passa no deserto. Há tantas quedas que aquele povo teve no deserto. Mas Jesus, o segundo Adão, não mais o primeiro que caiu, agora um novo que Deus nos deu, venceu o diabo no deserto. Jesus escolheu não cair em tentação, para que nós também tivéssemos a oportunidade de escolher entre cair e não cair, viver e servir a Deus, ou morrer e servir ao diabo. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nele nós temos tudo o que precisamos para vencer o diabo. Agora eu não posso terminar esse sermão, ainda que eu me delongue mais 3 minutinhos, sem dizer a você quais foram as armas que Jesus utilizou para vencer o diabo. Ficou aí no texto, não sei se vocês viram. Se você manteve sua Bíblia aberta, você vai ver que a primeira arma que Jesus utilizou para vencer o diabo foi esta: intimidade com Deus, jejum e oração. 40 dias jejuando e orando. Quantas vezes você orou hoje, que é o dia do Senhor? Quando foi a última vez que você separou tempo para não comer nada, para jejuar, separar seu corpo somente para orar? Sem preparação, irmãos, não há vitória. Nós nunca poderemos dizer presunçosamente: nessa área eu não caio, aqui o diabo não me tenta, eu já estou preparado para a luta. Porque não é verdade. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: aqui eu sou invencível, o diabo não me dobra. Nenhum de nós. Assim pensou Pedro, quando disse: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não deixo.
e foi o primeiro a negar. No momento da tentação, largou. Quem não ora, quem não jejua, quem não se consagra, não consegue vencer o diabo. Não adianta você começar a orar no momento da tentação, já tinha que ter começado antes, preparando o seu espírito para esse momento, para o dia mau, como disse Jesus em Mateus capítulo 24. Preparem-se. Jesus venceu preparando-se para isso. É por isso que tem muitos de nós que retrocede, que se frustra, que tropeça, que não dá fruto nenhum, porque não se prepara. Reunião de oração, às vezes tem 4, 5, 6 pessoas. Espero no mínimo que você ore na sua casa, que você se dobre diante de Deus, que você jejue de tempos em tempos, porque caso contrário, permita-me dizer, você vai fracassar. Mas a segunda arma que Jesus usa é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida plena do Espírito Santo. Sem Espírito Santo ninguém tem vitória durante a tentação. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, o mundo nos atrai, os nossos pecados se tornam mais fortes, e certamente lá fora vai seduzir você, vai encantar você, vai te tirar das coisas boas para lhe atrair para aquilo que há de pior. E como é que eu faço, Luiz, para me encher do Espírito Santo? Esvazie-se de si mesmo. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Ninguém pode se dizer cheio do Espírito Santo, cheio do pecado, ou cheio do mundão, ou cheio das influências negativas que esse mundo traz. Quer vencer o diabo? Enche-se do Espírito Santo. Dobre-se diante de Deus. Viva uma vida diferente. Consagre-se a Deus. Leia mais a palavra. Ore mais. Jejue mais. Encha-se de Deus. Decore textos bíblicos. Porque no momento da tentação é a palavra de Deus que nós usamos. Aliás, eu encerro por aqui. Só é possível vencer o diabo se nós tivermos em nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, a palavra de Deus. Gente, por 3 vezes no nosso texto, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Está escrito. Sabe o que mais me chama a atenção? Você que é um ávido leitor da Bíblia, talvez me diga, onde que está escrito que Jesus disse que estava? Ele usa um livro só da Bíblia para se defender. Qual livro? Deuteronômio. Ele usa a lei. Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, Deuteronômio 12. Quando foi a última vez que você leu Deuteronômio? A gente acha que no Velho Testamento não tem muita coisa para nos ajudar, não é? E olha que hoje a gente tem Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia do idoso, Bíblia da mulher, Bíblia do líder, Bíblia do missionário. Nós nunca tivemos tanta Bíblia como nós temos hoje. Bíblia digital. E nós também nunca fomos tão analfabetos com relação à Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Oséias. O cara está lá em Gênesis. Onde fica isso? Decore João 3,16. Quem que é João? A gente muitas vezes tem um analfabetismo bíblico intenso. E aí você entra numa escola como a nossa de domingo, e a gente vê de 486 membros, 80. Ou a pessoa sabe muito de Bíblia, ou ela acaba sabendo muito do diabo, porque ela está cedendo às tentações dele. Irmãos, quer vencer o inimigo? Quer saber de Deus? Encha-se do Espírito, jejue, ore e conheça a Bíblia profundamente, porque assim nós venceremos o maligno. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencidos o maligno. Esqueci o texto. Olha o analfabetismo bíblico. Decorei, esqueci. Tudo bem. Eu vos escrevo porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tende vencidos o maligno. Será que nós podemos dizer isso juntos? Eu fico me perguntando, será que eu posso dizer
Que a palavra de Deus permanece em mim e por isso eu venço o maligno? Senão, é uma hora oportuna para renovar o coração diante de Deus. Quero convidá-lo a fazer isso junto comigo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, precisamos renovar nossas forças em Ti. Precisamos, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ter no nosso coração a decisão de orar mais, ler mais da Tua Palavra, nos enchermos do Teu Espírito, estarmos completamente preenchidos da Tua graça, do Teu poder, da Tua força, porque o diabo existe, ele está em torno de nós, procurando nos matar, destruir nossa família, tentando nossos filhos, tentando a nós mesmos. Nós precisamos do Senhor para vencer isso, ó Senhor Jesus. Ajuda-nos, fortaleça-nos, para a glória do Senhor. Faça isso, Deus, ajuda-nos nisso. O Senhor nos prometeu estar conosco em todo tempo. Permita ao Teu Santo Espírito colocar essa palavra no nosso coração e amá-la. Não usar a Bíblia fora de contexto como um instrumento para obter vantagem sobre outros. Ajuda-nos, Deus, renova-nos, em nome de Jesus, amém.